turma boa, para mais uma aula de evangelismo estratégico. Esse curso, esse módulo que você tem sido agraciado, é um presente de Deus, é uma oportunidade nós estarmos aqui já na aula de número 13. Costumo dizer para os meus alunos que campeões são finalizadores. Ainda não é a última aula, próxima aula será a última, mas eu sei que você está quase cruzando a linha de chegada e a gente precisa festejar. Tem gente que queria estar onde você está, mas não conseguiu, desistiu. E o tema é um tema que particularmente eu sou suspeito, porque eu estudo isso desde sempre. Seitas e heresias. Eu fiz uma pós-graduação, na realidade foi a minha primeira pós-graduação depois que eu saí da faculdade, de ciências da religião. Eu sou cientista da religião. E o tema de hoje tem tudo a ver com aquilo que eu estudei. O evangelismo de seitas. O evangelismo de pessoas sectárias. O evangelismo de gente que é adepta a uma ideia de uma seita, de uma religião X, Y, Z. Existem milhares hoje no mundo. A maioria daqueles que estão envolvidos com a prática sectária convive lado a lado com a gente. Em nossa comunidade, nas nossas escolas, a gente se esbarra com eles na faculdade, trabalho tem gente de outras religiões, e até mesmo pessoas da nossa família, nem todo mundo é cristão. Consideramos este o melhor campo para alcançá-lo. Existe um campo que é fértil, é o campo das pessoas que ainda não conheceram o nosso Senhor. Tem gente que acha que o campo fértil é aquele campo da igreja do outro. Pescar no aquário do outro. Isso nem é ético. Eu nem gosto disso. Se a pessoa está firme com Jesus lá na igreja dela, deixa ela servir a Deus lá na casa espiritual dela. Que história é essa de pescar no aquário do outro? Ah, vem para minha igreja porque a minha igreja é melhor. Isso não. Isso é feio. Melhor do que confrontá-los sobre a sua seita, sobre a sua religião, é saber abordá-los de forma sábia. Acho que está faltando sabedoria para muito irmãozinho nosso. Uma coisa é analisar as afirmações dos diversos grupos religiosos, que a gente chama de pseudo-cristão, ou não, fornecendo respostas bíblicas para questões propostas por eles. Quando a gente fala de resposta bíblica, a gente fala de apologética, a defesa da fé. E quando a gente fala de grupos pseudo-cristãos, são pessoas que se denominam evangélicos, cristãos, mas não são. Eu dou 3 exemplos aqui rápido para vocês. Mormons, Testemunhas de Jeová e também os adventistas do 7º dia. Você pode fazer uma pesquisa mais profunda, ou você pode estudar teologia com a gente e você vai saber, por A mais B, que são grupos pseudo-cristãos. Se apresentam como cristãos, a religião deles tem uma roupagem de fé cristã, mas eles não são. Estamos falando de grupos bem específicos, tá? Suas próprias crenças, suas próprias teologias. Quando eu falo teologia, eu me refiro a ensino, com a sua cultura própria. Nós não estamos falando de pessoas arreligiosas, gente que não tem religião nenhuma, livre pensador, não.
Nós estamos falando de pessoas convictas da sua fé e que alegam ter recebido esse conforto no momento que mais precisavam da vida. Porque a religião, ela faz isso, tá, turma? A religião, ela nos abraça no momento mais difícil da nossa caminhada. Momento em que a gente pensa em chutar tudo para o alto, momento que as pessoas estão desistidas, desesperadas, momento de uma tragédia, momento de um luto. Essa semana mesmo que eu estou gravando aqui, existiram muitas tragédias aí no cenário nacional, no sentido de acidentes. Caiu o avião, teve uma tragédia lá no trânsito, quase 50 pessoas morreram quando o ônibus bateu na carreta. Nesse momento, as religiões, elas abraçam aquele que está debilitado, aquele que está sofrendo. Religiões fazem muito bem esse papel. Então a igreja deve gastar boa parte da sua energia e do seu tempo para salvar essas vidas. Nessa tarefa, a igreja deve estar aliada à vontade de ganhar almas e à capacidade de aprendizado nossos mestres sobre essas seitas. O próprio livro de Judas, que é uma carta, está lá no finalzinho da Bíblia, né? Só tem um capítulo. No versículo 22 e no versículo 23, Judas ele vai falar sobre essa vontade de querer ganhar almas e essa capacitação que eu e você estamos buscando. Por isso que você está fazendo esse curso. Porque você está buscando se capacitar melhor na área do evangelismo estratégico. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, mais para lá do que para cá. Salvem outro, arrebatando-os do fogo. Está falando do inferno. Quanto a outro, seja também compassivo, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Forte, hein? A gente tem que ser compassivo, a gente tem que ser amoroso, mas a gente não pode deixar de condenar o pecado. Porque o que é certo, o que é errado, é errado. O que vem de Deus é obra de Deus. O que vem do cão, do inimigo, é obra do cão. Luz e trevas não combinam. Tendo muito hoje essa unidade entre luz e trevas, até cantores que não são nem do meio gospel, são cantores seculares, eles não têm nenhuma inibição em gravar um louvor, não. Fazer um feed com alguém da nossa fé. Vejo muita simpatia hoje. Eu vejo muita gente flertando com o evangelho. Renúncia? Não. O evangelho continua sendo renúncia. Mas flerte, simpatia, sim. Vamos ver agora os princípios básicos para o trabalho de evangelização desses sectários, desses adeptos de grandes religiões aí existentes no mundo. Primeiro, a gente precisa amar o sectário. Querer confrontar, envergonhar, desmascarar, desacreditar, descredibilizar, mostrar superioridade intelectual nossa, é algo improvável, é até feio. Nem parece que você é cristão quando você parte para um embate, quando você parte para um confronto. Existem várias maneiras de se dizer a mesma coisa. Então procure a melhor maneira, expressando a verdade, falando do evangelho, mas
não afugentando, não causando repelência, digamos assim, para as pessoas que nem conhecem a Cristo ainda. Tem muita gente curiosa, tem muita gente sedenta, tem muita gente que busca conhecer a Cristo, mas que elas estão sendo afastadas por causa do testemunho de meia dúzia de estraga-raça que se dizem cristãos. Mantenha, número 2, né? A humildade, mansidão e temor são 2 requisitos apontados nas escrituras sagradas como elementos básicos para a gente testemunhar. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, no versículo de número 15, o nosso apóstolo Pedro, ele vai falar algo muito interessante. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando como? Sempre preparados para responder todo aquele que te pedir razão da esperança que vocês têm. Pedro está falando, vocês precisam se preparar. O povo de Deus não pode ser aquele Zé Povinho que não sabe nem falar o português direito. Nós vai, nós foi. O povo de Deus precisa se preparar para responder com mansidão todas as pessoas que precisam de nós. Mansidão e temor é fruto de pessoas humildes. Número 3, tenha foco. Na aula passada eu disse, né? Quem fala tudo não diz nada. Seja específico. O evangelho não muda, mas o evangelismo sim. Cada seita tem a sua peculiaridade, a sua forma de pensar. Da mesma maneira que eu evangelizo um espírita, que eu evangelizo um testemunho de Jeová, não. A forma é diferente. A palavra é a mesma, é a Bíblia. É a boa nova, é o evangelho. Mas o evangelismo, a forma, ela precisa ser adaptada porque cada seita tem a sua peculiaridade. Eu não converso com um muçulmano da mesma maneira que eu converso com um judeu. Eu não converso com um kardecista da mesma maneira que eu converso com um mormon. É uma outra estratégia, é uma outra logística, digamos assim. Então nós precisamos estar preparados para responder com mansidão. Número 4, prepare-se. Sectários são fortemente doutrinados. Seus mestres estão cheios de vários conceitos que impedem as pessoas de aceitarem passivelmente a verdade bíblica. Você acha que o sectário ele vai aceitar tudo que vocês falarem e dizer, nossa, que coisa linda, graças a Deus, oh Deus tremendo. Não está falando com crente não, irmão. Você está falando com gente iniciada, alguns cresceram naqueles conceitos, naquele ritmo. Tem gente que é nascida e criada dentro daquela seita, daquela religião, daquele movimento. Eles também vão te atacar. Eles também vão querer te descredibilizar. E é isso que nós, com mansidão, preparados para responder, precisamos entender. Eles são fortemente doutrinados. Os conceitos dele estão muito enraizados em cada um deles. Eles não vão aceitar a verdade bíblica com passividade. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa luta,
Elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruir os raciocínios falaciosos, tradição que diz sofisma, toda arrogância, e se levantar contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Tá vendo? Nossa luta não é UFC. Nossa luta é espiritual. Por isso, a gente precisa ter paciência. A obstinação dos religiosos não pode levar o evangelista a perder a calma, a começar a atacar ou até mesmo desistir do seu trabalho. Precisamos ter consciência de que não se trata de um terreno, se trata, né, de um terreno mais árido do que os outros. Quem entrar nessa tarefa não pode ter pressa. Tem que ter muita paciência. É um terreno árido, não é para amadores, é para profissionais, é para gente que tem estratégia no evangelismo e é para quem tem paciência. Não é um evangelismo do dia para a noite. Não vai chegar lá sábado à noite, conversar com o sectário, e domingo de manhã ele vai para a tua igreja. É um trabalho árduo, é um campo árido, mas você vai conseguir. Ore a Deus. Peça para Deus colocar pessoas de todas as religiões próximas de você, para que você possa levar o evangelho puro e simples. A gente se vê na próxima aula.